O tema da nossa mensagem é: deixe o seu passado para trás. E aí o Senhor me levou a este versículo, Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Filipenses 3, versículo 13 e 14, que diz assim. 3, 13 e 14, o versículo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado. Paulo falando. Mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? O apóstolo Paulo, quando ele exorta os filipenses com esta palavra, é porque ele havia tido uma vida muito, digamos assim, prejudicial para os cristãos de então, antes dele conhecer a Jesus. Paulo, ele havia participado do apedrejamento, por exemplo, de um evangelista, homem de Deus, onde através das mãos deste homem, muitos milagres aconteciam, coxos, cegos, surdos. A Bíblia diz que muitos milagres aconteciam. E ele havia participado da morte desse homem por apedrejamento. A Bíblia não diz que ele jogou nenhuma pedra, mas diz que ele estava lá, presenciando. Paulo, inclusive, que até então era chamado de Saulo, ele não somente participou, como ele foi até os chefes da sinagoga, vamos chamá-los assim, e pediu cartas, autorização para ir em perseguição àqueles cristãos. Entendam, naquela época, hoje nós chamamos de ateu aquele que não crê em Deus, mas naquela época era ao contrário. Aquelas nações estrangeiras, elas adoravam outros deuses, e era muito comum para eles a adoração a outros deuses. Então os cristãos surgem naquele contexto, e os cristãos, na verdade era chamado de ateus. Quem eram os ateus da época? Eram os cristãos, porque ele não acreditava em um monte de deuses como aquelas nações acreditavam. Os gregos, os romanos, quando você ouve falar de Zeus, por exemplo, era um deus grego, Diana, Afrodite, eram deuses ou subdeuses, ou titãs, que eram uma mistura. Enfim, Hércules, que romantizado nos filmes, na verdade era objeto de adoração daquele povo. Aí surgem os cristãos, e os cristãos então são reconhecidos como ateus. Eles não acreditavam naqueles deuses daquela época. Paulo, ao contrário, acreditava em Deus como nós, só que ele era judeu. E eles, os judeus, não acreditavam em Jesus como Messias. Então, os judeus começaram a perseguir, saibam que eles participaram, contribuíram com o julgamento de Jesus, com a morte de Jesus. Então, Paulo era um homem zeloso como judeu. Ele acreditava que ele estava fazendo a vontade de Deus. Ele acreditava que ele estava cumprindo a vontade de Deus, perseguindo os cristãos, porque ele não acreditava em Jesus. Jesus, o Cristo, a palavra Cristo, Messias, e eles não acreditavam que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias. Paulo, então, teve um encontro com Jesus quando ele saiu de Damasco,
Ele foi até a sinagoga, pediu ordem para matar os cristãos, para perseguir e prender os cristãos. E, no meio do caminho, ele teve um encontro com Jesus. Amém? Ele teve um encontro. E a partir de então, ele passou a pregar o evangelho. Ele passou de perseguidor a pregador. Amém? Mas ele tinha um passado em tudo isso, de perseguição, de ferocidade contra os cristãos, enfim. Mas ele agora escreve, dizendo o quê? Quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, que esquecendo-me das coisas que para trás de mim ficam, eu avanço para que estão diante de mim. Aqui está um segredo de nós vivermos vitoriosos. Meus amados irmãos, parece que isso é um sermão comum e normal, aonde todos nós praticamos isso, mas não é bem verdade. Muitos cristãos estão vivendo no passado, presos ao passado. E aqui eu quero fazer algumas considerações, tá? Eu vou ler um pouquinho, vocês vão, como eu falei para vocês, não deu tempo para me dar aquele, mas o sermão está aqui, o Senhor me deu a inspiração. Nós precisamos nos desapegar do passado. E eu quero que vocês prestem atenção, tá? A cada ponto, porque Deus vai falar com vocês através desse sermão. Eu quero que vocês não pensem que é para alguém que está ao seu lado, ou para o seu vizinho, ou para sua tia, seu tio. Eu quero que vocês pensem em vocês, cada um particularmente. Porque Deus vai estar tratando com você através desta palavra. Então, não devemos nos apegar ao passado, por quê? Presta atenção, se isso aqui toca em você. A pessoa que não tem boa relação com o seu passado, não tem boa relação com o seu passado, em sua maioria, sentimentos desagradáveis sobre ele, possui medo de viver o que viveu no passado, ou seja, a pessoa vive sobre uma égide do medo. E isso é reproduzido. Eu sou testemunha na minha própria vida. Quando eu aceitei a Jesus, eu vim de muitos traumas, muitas dificuldades que eu tive com meu pai, que o Senhor levou esses dias. E quando eu casei, eu trouxe isso para o casamento, de certa forma. Depois eu trouxe isso para a minha criação, para os meus filhos, para o meu filho, no caso. Ainda preso ao passado. Porque aquele passado não tinha ainda saído da minha mente. Eu estava teletransportado para lá. E isso causa medo. Por isso que tem muitos pais que não conseguem criar os seus filhos de maneira correta, porque estão presos ao passado. E tem medo que aquele acontecimento que se deu com ele também aconteça com os seus filhos. E exageram na educação, se perdem na educação. Alguns pais mimando demais. Meu filho, eu nunca precisei nem dizer um A para ele. Como se isso fosse uma coisa boa. Porque todos nós precisamos de disciplina, principalmente filho. E tem aqueles que reproduzem, e eu fui um deles, que não querem só educar o filho de forma criteriosa, mas querem reproduzir a raiva, o medo, a insegurança, e fazem isso de forma violenta com os filhos. Por quê? Porque está vivendo o medo e a repetição, a vergonha dos seus acontecimentos, de suas reações, o rancor, a raiva das pessoas que fizeram ele sofrer.
3. Desenvolve comportamentos nocivos em virtude de crenças e de sentimentos. Meu pai era assim, minha mãe era assim. Ele não raciocina dentro de uma lógica sensata, prudente, cuidadosa, porque ele está vivendo o passado. E aí o que é que ele faz? Ele se segura em uma posição, em uma crença, em um sentimento negativo. E aí, isso faz o quê? Faz a pessoa ser tímida, muitas vezes, insegura, desconfiada, indiferente, né? Tem pessoas que são totalmente indiferentes. Tem outras que são altamente desconfiadas. Tem outras que são carentes demais. Eu acho que eu tinha um pouquinho de tudo isso aqui. Acho que tudo estava aqui na panela na minha vida. Muitas pessoas me veem assim, calmo. Até o Fernando mesmo já falou, eu queria conhecer, que o pastor fala tanto, né? Mas não era assim, logo que eu vim para Jesus. 2, eu tinha uma insegurança muito grande. Às vezes, desde os 14 anos, comecei a trabalhar na construção, e hoje talvez eu já esqueci alguma coisa, não sei, mas eu ia fazer um orçamento, por exemplo, eu tremia. Sabe o que é tremer? Para você dar uma... Entendeu, irmã? Eu tremia. O dono dizia, quanto é? Eu dominava tranquilamente ali, mas eu ficava tremendo, porque eu estava vivendo o passado, inconscientemente. Meu pai, na forma antiga dele, né, você sabe, quem tem os pais da década, né, de 40, 50, 60, sabe disso, né? Eles achavam que para o filho não se exaltar muito, não avançar demais, eles tinham como educação humilhar os filhos. Né? Sempre assim humilhando. Você não vale nada, não sei o que, era sempre palavras negativas para baixo. Não sabiam dar um elogio, não sabiam pedir perdão para os filhos. E eu fui criado nesse ambiente, não por minha mãe, mas meu pai com o jeito dele, o limite dele. Depois eu entendi tudo isso e perdoei ele, mas era o que ele podia dar. Então eu tinha um pouquinho de cada um disso aqui. A pessoa apegada ao passado não vive o presente. Ela não consegue viver o presente. Porque todas as vezes que ela vai tomar uma decisão, ela está presa a situações traumáticas daquela época que ela viveu. Né? O que é um trauma? Trauma emocional, nesse caso, é uma violência sofrida que você não teve como se defender. Você sofreu uma violência, né, emocional, e você não tinha ali uma defesa, uma situação que você pudesse se posicionar e dizer, olha, isso aí não vai me atingir. Então você ficou traumatizado. Faz escolhas. Assim, a pessoa apegada ao passado não vive o presente. Ela não aproveita oportunidades. Vá prestando atenção, porque Deus pode estar mostrando algo em você hoje para ser curado. Amém? A pessoa apegada ao passado não vive o presente, ela não aproveita oportunidades para ter vivências prazerosas, se recusa a estabelecer conexões profundas com outras pessoas, porque ela está traumatizada. Faz escolhas visando o caminho mais fácil, alimenta mágoas e desenvolve o hábito de remoer fracassos e erros. Se Deus estiver falando com você, já vai pedindo a libertação aí nessa noite. Amém? E não pense no próximo, pense em você. Toda vez que a gente pensa em alguém, a gente está colocando em fuga a nossa situação. Não importa se o seu pai, sua mãe, seu irmão tem esses problemas. Hoje o Senhor está falando com você. E se você achar que é para o outro, você está perdendo a bênção. O outro não vai ser curado, ou vai ser em outra ocasião, mas você vai perder a bênção. Então, vem na mente que é natural, que eu sei, poxa, fulano é assim, esquece.
Eu tenho isso comigo, eu carrego esse fardo comigo. Muito bem. Desapegar do passado é necessário. E eu estou pregando algo que eu vivi, amém? Porque, assim, você pregar teorias é muito bom, você estuda, você prega teorias. Eu estou pregando algo que eu vivi. Vivi como filho e vivi como pai. Né? Vivi como pai. Até os 7 anos, o Jefferson foi praticamente, né? Ele sofreu o reflexo dessa minha falta de cura. E olha que eu já estava na igreja, já era pastor. Porque eu estava ainda preso ao passado. Desapegar do passado é necessário não apenas para aproveitar o presente, porque você não aproveita. Você vive sob pressão angustiosa, sob ansiedade, sob o medo, sob a insegurança. Você não consegue tomar atitudes corretas, você não consegue ter decisões corretas. A sua mente fica como uma névoa, que todas as vezes que você precisa de uma resposta, aquela névoa atrapalha você de saber o que está certo e o que está errado. Insegurança, medo, timidez, bloqueio, tudo isso cerca a pessoa para que ela avance. Fale comigo assim: Senhor, fala comigo. Hoje é o dia do Senhor falar comigo. Não com meu vizinho, não com meu irmão, mas comigo. Amém. Em Isaías 43:18, eu gosto desse versículo. Porque aqui o Senhor descortina, o Senhor abre uma porta de esperança para todos nós. Ele diz assim, presta atenção: esqueçam tudo isso. Deus está falando com Israel. Esqueçam tudo isso. Não é nada comparado ao que eu vou fazer. Pois estou prestes a realizar algo novo. Fale comigo assim: o Senhor está prestes a realizar algo novo. Você quer isso para a sua vida? Algo novo nessa noite. Algo novo. Vejam, o Senhor está falando conosco, como Ele falou com Israel. Comecei. Opa! Que notícia boa, esperançosa. Amém? Comecei. Não percebem? Porque às vezes a gente está tão preso ao passado que Deus começa a fazer algo novo e nós não percebemos. O Senhor começou a fazer algo novo na sua vida. Percebam, é o Senhor que está falando com vocês, todos vocês. Todos vocês. Não percebem? É o que o Senhor está dizendo. Abrirei caminho no meio do deserto. Eu gosto desse Deus. Ele está dizendo, imagine você no deserto, tá? Olha para todos os lados e você não vê água, não vê uma cidade, não vê uma pessoa. Você já está sem forças. O Senhor vai abrir caminhos no deserto. Mas não somente caminhos, ele diz: farei rios na terra seca. Deus está falando para um povo que estava escravo, que estava humilhado, um povo que estava destruído culturalmente, um povo que estava destruído socialmente, um povo que estava destruído, porque uma nação, quando era derrotada, o adversário vencedor, ele fazia questão de destruir o templo, o objeto de adoração daquela nação,
Porque naquela época se misturava religião com política, né? Não existia política do nosso jeito, mas se misturava a vida social com a religiosa. Então, eram duas coisas importantes para um povo naquela época. Era uma cidade fortificada com seus muros, quanto mais maiores e poderosos, demonstrava o orgulho da cidade, do povo, e os seus deuses. Então, quando uma nação investia contra outra, duas coisas importantes eles faziam: era destruir os altares e os deuses daquela nação, e os muros da cidade. Isto era um motivo de humilhação, de vergonha. Mas o Senhor está dizendo assim: olha, esqueçam tudo isso. Agora, olha que interessante. Deus sempre disse para Israel o seguinte: se vocês me ouvirem, obedecerem meu estatuto, meu mandamento, tudo que eu ordenei a vocês, eu vou estar protegendo vocês, eu vou estar suprindo vocês. Deuteronômio 28, bênção, bênção, bênção. Mas se vocês desobedecerem, andarem fora dos meus caminhos, dos meus estatutos, das minhas ordenanças, eu vou trazer maldições. E uma das maldições que Deus traria era uma nação poderosíssima que iria derrotar Israel. E eles constantemente desobedeciam a Deus. Constantemente, ao ponto que Deus estava tão irado com esta nação que ele enviou Babilônia. E Babilônia fez tudo isso que eu falei como conquistador. Mas, então, percebam que isto era uma ação de Deus para que eles pudessem se voltar para o seu Deus. Mas agora Deus estava dizendo para eles: esqueçam isso. Esqueçam a humilhação que vocês passaram. Esqueçam tudo. Eu estou trazendo algo novo. Vejam, eu já comecei a fazer. Vocês não estão entendendo o falar de Deus nesta noite para vocês. Não importa a investida de Satanás contra você, a humilhação que você tem passado até hoje, a frustração, a desgraça, o problema, nós não vamos considerar o seu passado mais, porque Deus está dizendo: eu começo algo novo hoje na sua vida. Esqueçam isso. Se você até hoje tem vivido uma vida de pecado, de miséria, seja lá qual for o teu problema, o Senhor está dizendo: eu começo algo novo na tua vida hoje. E aí, Ele está dizendo: neste deserto que você se encontra, eu vou fazer rios brotar nessa terra seca da sua vida. Segundo lugar, perdoe. Paulo, ele tinha todo um passado que poderia carregar, mas ele deixou para trás. Ele disse: eu prossigo para o alvo da soberana vocação, o meu chamado, o que Deus tem para mim. Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. Amém, meu amado? Quando começou minha libertação, quando eu comecei a olhar para frente, quando eu comecei a olhar para o prêmio da soberana vocação, o chamado que o Senhor tinha para mim, eu disse: olha, eu não vou ficar preso à mágoa, eu não vou ficar preso ao passado, eu não vou ficar preso ao que aconteceu comigo lá atrás. Eu agora tenho um chamado, eu tenho um prêmio a receber lá na frente, e eu preciso ser fiel ao meu chamado, para que eu chegue lá aonde está Jesus Cristo. Esse é o prêmio que o Senhor tem para nós. Amém? Presta atenção nessa frase, ó. O perdão não é uma forma de dizer que o outro está correto, ou de esquecer ocorridos impactantes.
Eu estou falando de coisas que eu vivi, tá bom? Essa pregação começa com o meu testemunho. Não é uma teoria que eu estou falando. O perdão não é uma forma de dizer que o outro está correto ou de esquecer ocorridos impactantes que aconteceram na sua vida, como muitos acreditam. É de fato uma forma de se desprender do rancor, do ressentimento, para que seja possível seguir adiante. Amém? Por isso que Paulo diz: prossigo, esqueço, deixo para trás, agora eu olho para diante, eu prossigo para diante. Existe um chamado, existe uma vocação, e esta vocação, se eu cumprir fielmente, tem um prêmio. Então eu olho para as coisas que estão adiante, não para as que estão no passado. Eu sigo, eu vou em frente. E ele foi. É tanto que quando eu estava perto da morte dele, ele disse: combati o bom. Que convicção, acabei a carreira e guardei a fé. Ele não foi aquela pessoa que morreu perturbado, não cumpriu o meu propósito, e agora estou indo para a eternidade. Como é que você tem sentido a respeito disso? O teu chamado. Pastor, nem sequer eu sei qual é o meu chamado. Talvez você está preso ao passado, por isso. Talvez. Não quer dizer que seja a única situação. Pode ser simplesmente porque você não se interessou ainda. Mas pode ser porque você está preso ao passado. Você sabe que uma pessoa pode chegar ao pastorado, pregar bonito, falar bonito, fazer e acontecer e continuar preso ao passado do mesmo jeito? Você precisa examinar o seu coração. Tem um versículo lá em Coríntios, e não é aquele da ceia, examine-se, pois, cada um a si mesmo, não é esse, é outro, que diz assim: examine cada um a si mesmo e provai-vos, para ver se você ainda continua na fé. Examine. Esse exame não pode ser um exame carnal, tá? Porque o ser humano, ele é cruel até consigo mesmo. Se ele fizer um autoexame sem a direção do Espírito Santo, ele só vai ver desgraça. E ele não vai conseguir sair da culpa. Então ele vai ficar escravo da culpa, como muitas pessoas estão. Então não é isso. É um exame juntamente com a direção do Espírito Santo. Senhor, eu estou aqui. Me examina, me mostra. Permita Deus mudar a sua forma de pensar. Tem um homem de Deus que faleceu, novo, jovem, 50 e poucos anos. E ele falou uma frase seguinte: olha, uma ideia não pode ser destruída. Uma ideia não pode ser destruída. Por isso que tem pessoas que falam assim: eu nasci assim, vou morrer assim. É uma ideia. É um sofisma, na verdade. Mas é baseado em uma ideia. Né? Uma ideia não pode ser destruída. Aí ele diz o seguinte: uma ideia pode ser substituída por outra melhor. Você jamais, quando você veio para Jesus, você tinha convicções fortes. E o que fez você mudar foi uma ideia melhor. Amém? Senão você não teria vindo. Então, permita que Deus traga uma ideia melhor para esta vida que você está vivendo. Amém? E aí nós entramos em quê? Em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Sabe quando assiste a novela e tipo quer sair dali imitando? Os jovens, quando vê aquela onda, aquela moda, quer sair imitando. Não imitem este comportamento. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança o seu modo de pensar. Amém? Deixem que Deus, Senhor, eu tenho esta ideia, eu tenho esta crença, eu tenho este modo de pensar, eu tenho este comportamento, mas isso não é bom.
está acabando comigo, está me destruindo. Não sejam altivos, soberbos, não se fundamentem em um falso engano que está levando você à destruição. Mas se posicionem, e aí deixem que Deus transforme vocês por meio de uma mudança no seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Amém? Foi isso que eu fiz. Eu disse, Senhor, isso não é bom. Não é? Eu achava, por exemplo, que para educar o meu filho, eu precisava fazer o que meu pai fazia comigo. Então, eu quando ia disciplinar ele, eu batia demais. Era grosseiro. Né? E aí quando foi um dia que aconteceu de eu fazer isso, ele olhou para mim e aquele olhar o Senhor falou comigo. Você está reproduzindo o que você passou. Você está repetindo o que você passou. Entendeu? Então, na minha cabeça, a educação era isso. Mas naquele dia o Senhor usou o olhar dele para dizer assim, você precisa mudar. E eu mudei, porque o Senhor me trouxe transformação. E eu falei para ele, eu disse, Jefferson, a partir de hoje, eu não vou fazer mais isso. A partir de hoje, não quer dizer que eu vou deixar de disciplinar você, mas não vai ser mais assim. E aí Deus começou a trazer uma mudança na minha mente. E você pensa que isso é fácil? Não é, irmãos. É um gigante que está em você. É um gigante. Não pense que nenhuma transformação é algo muito fácil. Não pense que nenhuma transformação, se você está sendo tocado por essa mensagem, você vai sair daqui e dizer assim, poxa, já agora não acabou tudo. Não. Agora começou em você um trabalhar do Senhor. Viu o que o Senhor falou? Eu já comecei. É um começo. É um começo. E aí, em tempo, o Senhor pôde me alertar, porque senão eu ia perder o meu filho. E é assim que muitos pastores, o filho está nas drogas, o filho está rebelde por aí, matando, roubando por causa disso. E aí você, pastor, um homem de Deus, mas o filho... A Bíblia diz assim, quem não cuida dos seus é pior do que os infiéis. Quem não se preocupa com a sua família, né? Vocês me veem envolvido na igreja, mas eu fico vigilante na minha casa. Eu faço reuniões, eu oro, eu converso, dou conselho, ministro, oro com eles. Mas isso foi um trabalhar de Deus na minha vida. Amém? Permita então que Deus faça isso. Na época em que você formou uma opinião, lá no passado, e desenvolveu esses sentimentos sobre coisas desagradáveis, você era uma pessoa diferente, você não conhecia Jesus. Amém? Agora, o seu conhecimento, aquilo que está sendo proporcionado para você, aqui a palavra de Deus, esta palavra, ela te dá uma nova perspectiva para você mudar. Aceite isso, reconheça as suas fraquezas, reconheça os seus pecados, reconheça as suas debilidades, reconheça que você precisa de mudança. A minha mudança se deu porque eu disse, Senhor, me destrua. Você precisa ser destruído. Essa ideia, esse sofisma, essa mentira que se formou muitas vezes, e você se segura dizendo, não, meu pai era assim, minha mãe era assim, eu sou assim e vou morrer assim. Isto é um falso fundamento, está te destruindo, está te levando para o inferno. Mas você nesta noite pode dizer, Senhor, destrói em mim
e me transforma pela tua palavra. Uma nova perspectiva. Deus te oferece algo melhor, uma ideia melhor. Ele te oferece a palavra dele. Amém? Eu disse, Senhor, eu quero a tua palavra. A ótica de Deus é diferente da nossa. Uma certa vez ele disse para o povo dele, Israel, olha, meus pensamentos são muito maiores do que o de vocês. Assim como os céus é mais alto do que a terra, meus pensamentos são assim. O homem não conseguiu sequer explorar a nossa galáxia. Existem muitas outras galáxias. Cada galáxia com seus planetas. O homem não conseguiu chegar nem no mais profundo do mar. Imagine o céu e a distância que Deus está. Deus te oferece o pensamento dele de transformação na tua vida nesta noite. Amém? Assim como ele ofereceu a mim, eu aceitei. Permita que o Espírito Santo auxilie essa mudança em você. Porque a Bíblia diz que ele nos guiará em toda verdade. Talvez você está cheio de fundamentos, de sofisma. É um falso pensamento, um fundamento falso, uma ideia falsa. Que você tem como verdade, que você tem como certo, porque foi criado daquele jeito, porque está reproduzindo daquele jeito algo que aconteceu no teu passado. Mas o Senhor está dizendo, hoje eu comecei uma mudança na tua vida. Enfrente os medos. Amém? Enfrente seus medos. Você sabe por que eu posso falar isso assim, claramente, com meu filho? Eu posso falar das minhas debilidades. Sabe por quê? Porque eu estou liberto. Um problema muito sério de uma pessoa que não está liberta, ela não consegue falar do passado dela. Por quê? Quando Deus diz esqueça o passado, é no sentido em que não viva o seu passado, não esteja preso, escravo a ele. Porque no sentido literal, ninguém esquece o passado, sim ou não? E pessoas que esquecem, muitas vezes esquecem por um trauma, estão doentes emocionalmente, não é porque esqueceram, mas eu quando lembro daquilo, naquela época me causava dor, causava dor. Tem pessoas que não conseguem, preste atenção, se você não consegue falar do teu passado sem sentir dor, você está preso a ele, é um sinal. Se eu te perguntar algo do teu passado, que te fere muito, você falaria comigo tranquilamente? Ou com alguma pessoa de confiança? Sem sentir dor? Se a resposta foi, eu não consigo, pastor, você está preso ao passado. Quem está liberto pode falar. Você sabe, meu pai faleceu faz poucos dias. Eu pude amar meu pai, depois de vários traumas e problemas que eu tive com ele. O Senhor me deu a vitória de passar 2 anos com ele antes dele ir. A pergunta é, pastor, e aí, vocês, né, bom relacionamento, mudou, seu pai é outra pessoa, e aí você perdoa? Não, continuou o mesmo Vande que era antes. Difícil, teimoso, mas eu pude amá-lo. Não estou dizendo que não estou falando para você que eu sou de ferro e não teve os momentos de chateação, né? Que é diferente de mago. Mas eu pude amar o meu pai. 2 anos, o Senhor me deu essa bênção de ir lá. Não é? Olha que interessante. Deus usou os ímpios. Disseram, olha, alguém tem que ficar com seu pai. Já que sua irmã não pode, vai ter que ser você. Senão a justiça vai obrigar. E ainda deu exemplo lá de alguns que eles denunciaram e o cara teve que sair do estado onde estava, deixou tudo, porque senão a justiça... E eu saí daqui, o Senhor nos levou lá, fiquei 2 anos. Todo dia meu pai dizia, eu não quero você aqui, para que você veio? Aí ele ainda usava vocês como desculpa, dizia, deixou a igreja lá, deixou o pessoal lá.
Quando você voltar, nem pastor você vai ser mais. Mas era porque ele queria que eu viesse, que eu voltasse. Deus me deu a oportunidade de voltar 3 vezes lá antes da morte dele. Deus me deu a oportunidade de cuidar dele, né? De ajudar ele. Muita gente, pastor, como é que você está? Eu estou em paz. Amém? Porque ele pedia para ir, meu pai estava sofrendo muito. Ele pedia, Deus me leva, Deus me leva. E na última semana, Deus foi tão maravilhoso que ele estava no hospital e como ele é músico, eu comprei um mini sax lá da China, estou treinando. E aí eu quis mostrar para ele. A vida inteira eu sempre quis mostrar algo para o meu pai nunca ligou. Isso machucava. E teve uma época que eu larguei, não estou nem aí mais. Até o Senhor me curar. Eu disse, não, agora eu vou mostrar para o meu pai, né? E aí fiz um vídeo, mandei para minha irmã. E aí minha irmã ligou em seguida. E ele falou comigo, falou com o Jefferson. Fazia tempo que ele não falava com todo mundo assim. Falou com o Jefferson, falou com a Júlia, falou com a Cíntia. Coisa especial. Amém? Mas eu não estou contando detalhes de tudo que aconteceu, porque o tempo não dá e também não é relevante para vocês. Eu só quero que vocês entendam que esse pastor viveu traumas, viveu feridas, situações difíceis de relacionamento, mas hoje está curado. Meu pai foi e eu tenho paz. Amém? Enfrente os medos, confie no amor de Deus em você. Olha o que diz em 1 João 4,18. No amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Você só vai encontrar isso quando você encontrar o perfeito amor que é Deus. Amém? Porque o medo envolve castigo. Eu estava sendo castigado, meu irmão. Eu estava sob castigo, sob dor, sentimentos negativos, insegurança, medo. Mas o Senhor me libertou. Porque o medo envolve castigo, mas o amor lança fora o medo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. 1 João 4,18. Aquela insegurança que eu senti, aquele medo diante das pessoas, né? Hoje pode chegar o presidente com sua comitiva aqui, eu vou honrá-lo como presidente, né? Primeiro homem da nação, vou honrá-lo. Mas vai ser um homem que está chegando aqui. Mas naquela época meus traumas faziam com que podia ser qualquer pessoa que eu tinha um complexo de inferioridade muito grande, uma estima muito baixa, tremia para falar com as pessoas. Você talvez está escondido em uma capa como eu naquela época, mas você de repente está vivendo tudo isso hoje. Se você quer ser liberto, esta é a noite da tua libertação. Uma relação doentia com o passado desencadeia múltiplos medos, tais como medo de se envolver emocionalmente com alguém. Vai anotando aí. Se for tocando em você, você tem que reconhecer isso para Deus te libertar, senão não adianta. Fulano é assim, já perdeu a bênção. Não, eu sou assim, eu preciso ser curado. Estou vivendo traumas. Medo de se envolver emocionalmente com alguém. Medo de rejeição. Medo de julgamentos. Tem pessoas que vivem preocupadas com tudo que o outro vai falar. Ela deixa de fazer o que é correto muitas vezes, ela até faz o que é errado, com medo do que os outros vão falar. Medo de ter a confiança traída.
medo de ser magoado, medo de fracassar, tudo que faz, nem vou tentar porque eu já sei que não vai dar certo. Medo de viver situações ruins novamente. Quantos pais não fazem isso com seus filhos? Ensinam de forma errada, porque tem medo de acontecer com ele o que aconteceu. Ele não está ensinando e educando da forma correta. Ele está ensinando e educando da forma errada, com medo para que o que não aconteceu com ele, o que aconteceu com ele aconteça com seus filhos. Mas sem querer ele está repetindo, reproduzindo esses erros de uma forma diferente. Por exemplo, um pai que foi muito rígido, como foi o meu caso, o meu pai, muito rígido, eu posso, de repente, se eu não estou curado, mimar demais os meus filhos, deixar eles fazerem tudo o que eles querem, não dar disciplina, não dar um não, um sim quando precisa. Por quê? Porque eu estou vivendo medo, não é educação, eu estou reproduzindo medo. Então, eu não quero ser aquilo que meu pai fez ou foi, eu vou ser o extremo ao contrário daquilo que meu pai foi. E aí você está causando um outro problema, de um filho mimado, que traz insegurança na vida dele, que não vai saber decidir. Ou seja, a mesma insegurança que você tem porque teu pai foi grosseiro com você, você vai reproduzir insegurança, só que de forma contrária. Porque você vai ser protetor demais, você vai mimá-lo demais, você vai fazer tudo, não vai deixar ele ter atitudes, iniciativas na vida, e aí ele agora, cercado de tudo, já viu aquela frase, eu te dei tudo e por que você é assim? Famosa frase de todo pai que mima demais. Eu dei tudo para o meu filho, por que ele é assim? Exatamente isso. Você errou. Porque você está vivendo o trauma, você está vivendo e reproduzindo o passado. Qualquer pai que diz, eu dei tudo para ele, está vivendo o passado, está vivendo o medo. Não se pode dar tudo para o filho, se dá o que é necessário. Não se pode dizer sim para tudo que o filho quer, se diz somente para o que é necessário e melhor para ele. Não se pode dizer não também para ele, tudo que ele quer, se diz no momento certo, na hora certa e para aquilo que for correto. O equilíbrio. E tudo que você faz que não está no bom senso e no equilíbrio, seja diferente do que você recebeu do seu pai, você está reproduzindo e repetindo sem perceber para o seu filho. Então, quando eu fiquei curado para considerar o meu filho e saber que agora eu não tinha que mimá-lo demais, nem a minha filha mimá-la demais. Pai, eu quero isso. É bom para você, eu tenho condições, é o momento certo, vai te ajudar. Não. Então, filho, hoje ele está se virando sozinho já praticamente, né? Mas ele se vira sozinho e ele tem equilíbrio, porque ele recebeu o equilíbrio do pai. Amém? Ah, pai, isso é tão legal. Então, eu também acho, mas eu não tenho condições de dá-la agora para você. Não é o melhor para você agora. Então, esse medo vai reproduzindo se a gente não tiver cuidado. Conclusão. Paulo tinha tudo para viver preso ao passado, pois ele era um perseguidor implacável da igreja. Mas ele passou do perseguidor para o pregador. Amém? Ele tinha tudo para viver o medo e a culpa. Mimar os crentes, os filhinhos na fé dele. Não. Ele tinha equilíbrio. Ele poderia pensar, eu persegui esses cristãos. Eles são pessoas de Deus. Eles nem se defendem. São como ovelhas levadas ao matadouro. Agora eu vou mimá-los. Não. Se precisava corrigir, ele corrigia.
Paulo deixou o passado para trás quando ele respondeu à voz de Cristo naquele dia que o Senhor chamou. E ele disse: Senhor, que queres que eu te faça? Quando você tem uma vida de submissão à voz do Senhor. O hino foi o quê? Esse hino cantaram: a ovelha conhece a voz do seu pastor. Quando você ouve a voz do seu pastor e obedece: Senhor, que queres que eu te faça? Isso não é um dia só, não, é todos os dias. Todos os dias eu digo: Senhor, que queres que eu faça? Que queres que eu faça? Senhor, está acontecendo isso, que queres que eu faça? Todos os dias. Outro aspecto da mudança da vida do apóstolo Paulo pode ser percebido quando de perseguidor ele passou a ser pregador do evangelho. Ele encontrou um propósito através da sua nova vida em Cristo. Você já encontrou esse propósito? Ou você está vegetando na vida espiritual? Se você está vegetando, não encontrou esse propósito, é porque você está preso ao passado. Paulo estava livre do medo do passado. Ele começou a pregar o evangelho no mesmo lugar em que pretendia prender os perseguidores. Paulo estava tão livre, tão liberto, que foi em Damasco que ele pediu cartas, aos chefes da sinagoga para perseguir os cristãos e matar e prender. Paulo estava tão liberto que foi ali que começou a cura dele. Ele começou a pregar o evangelho em Damasco. Que coisa linda. Paulo, duro, rigoroso, ameaçador, violento de outrora, depois de convertido passou a demonstrar ternura, sensibilidade e temor a Deus. Amém? Quando eu prego esta mensagem, e aí eu lembro das palavras do Fernando, aquele pastor Jetro que ele fala, eu não conheci, mas eu conheci. Aquele pastor Jetro impaciente, intolerante, arrogante, violento, uma casca feroz de um animal selvagem. Que meu filho talvez não lembre tanto, mas sentiu isso quando era pequeno. As grosserias com minha esposa. E antes de ser crente, esse Jetro, como Paulo do passado, que era irritado, parava no trânsito para brigar com alguém. Aquele Jetro que quando a pessoa estava falando se achava tão arrogante que não tinha paciência. Se o cara dissesse uma palavra, falasse um palavrão, eu já queria falar 30, 40. Esse Jetro era fisicamente para estar morto se continuasse assim. Mas aquele Jetro ficou para trás. E hoje tem um Jetro que ama a família, que tem paciência. Alguém diz assim: pastor, você tem muita paciência, porque se fosse eu já tinha detonado, já tinha feito isso, já tinha feito aquilo. Eu não posso voltar atrás. Esse Jetro ficou lá no passado. Eu abri meu coração para vocês, porque eu sei que tem pessoas que precisam ser curadas nesta noite aqui. E tudo que eu falei está fundamentado na palavra de Deus, não numa experiência minha de vida. A minha experiência é apenas um mínimo de reflexo, para que a gente entenda de que todos nós somos limitados e precisamos de cura, precisamos do Senhor. Tem muitas coisas ainda que esse Jetro precisa melhorar, mas como Paulo, eu vou deixando para trás as coisas do passado e vou prosseguindo. Essa palavra ela tem um sentido de continuidade. Eu vou prosseguindo para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus.
Amém? Fique de pé em nome de Jesus.